Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o psicanalista Alfredo Simonetti, que vai falar sobre a cura pela palavra em Platão e Freud. Só esperar então aqui o professor entrar. Fala, André. Boa noite, meu querido. Olá. Olá, Bianca. Sassá. Eu acredito que seja Sassá, não é isso? Professor Márcio. Boa noite, Cíntia. Só esperar aqui o professor Lilian. Boa noite. Esperar o professor Alfredo Simonetti entrar para enviar a solicitação para ele. Obrigado. Sempre bom, né, escutar o professor falar. Aqui ele está aqui. Olá, Landinha. Isso. Obrigado. Fica aí, qualquer coisa. Professor, Oi, Hugo. estava usando de uma ajuda técnica. Hã? Estava usando de uma ajuda técnica, era? Eu tenho aqui uma assessoria aqui, porque senão... Boa noite para o senhor, boa noite a todo mundo que nos Boa acompanha. noite. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do professor, Tá. doutor. Meu convidado de hoje é o Alfredo Simonetti. Ele é médico psiquiatra, psicólogo clínico, psicólogo hospitalar e psicanalista. É curador e palestrante do programa Café Filosófico da TV Cultura, mestre em psicologia clínica, escreveu alguns artigos e também alguns livros, dentre eles Manual de Psicologia Hospitalar, O Nó e o Laço, e Pílulas e Palavras, o paciente contemporâneo e a cultura da felicidade na pós-modernidade. E o tema que o professor vai trabalhar aqui conosco é a cura pela palavra em Platão e Freud. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem com o senhor tem a palavra. Boa noite, pessoal. Hugo, muito obrigado pelo convite. Né? Bem, o tema, como o Hugo colocou, é essa questão da cura pela palavra. Eu digo questão porque, se na verdade sempre foi uma questão para mim. Eu sou um médico, sou um psicanalista, então eu trabalho com as pílulas e as palavras, né? E eu sempre achei um mistério como é que a terapia pela palavra funcionava. A palavra é uma coisa tão cotidiana, né? Tão banal, vamos dizer assim, né? Que eu sempre fiquei pensando, tudo bem, a gente fala, o paciente escuta, o paciente fala, mas como é que isso opera dentro da cabeça? Então esse é um fascínio que eu tenho, né? De estudar o mecanismo de ação da palavra na clínica, né? E ao longo dos meus estudos eu fui voltando, né, no tempo, historicamente, buscando sempre os primórdios, o momento primeiro, que nesse caso da cura pela palavra não é possível saber, porque, como se diz, perdeu-se na noite dos tempos, né? Mas é possível ter alguns marcos, alguns momentos chaves nessa questão de como que a palavra pode curar. E eu escolhi dois, que é um momento platônico, um momento de Platão, e um momento freudiano. Por quê? Porque
eu considero que são duas viradas, são dois momentos que eu espero demonstrar aqui, que aconteceu alguma mudança nessa história de usar a palavra para curar, que fez desses dois momentos, né? Nem vou falar dessas duas pessoas, é mais do que pessoas, né? Platão e Freud são dois momentos, são duas estruturas que viraram estruturas, né? Deixaram de ser pessoas, né? Que são duas balizas. Então vou falar destes dois. Mas quero, mais do que avisar, né? É um aviso. Eu não sou filósofo, né? Eu sou um médico. Para quem Platão vai servir aqui como um contraponto, né? Então, quando o Hugo me contou que eu fui assistir as outras lives, eu falei assim, Deus do céu, o que eu fiz? Eu vou falar para esse povo? Me arrependi, mas depois já tinha concordado, né? Então, vai lá, né? Mas eu vou começar avisando que, né, eu sou um médico que gosta das palavras, né? Que a filosofia, literalmente, gente, é um contraponto, tá? Eu acho ousadia falar de Platão, por isso estou colocando nisso como um contraponto. Bem, então vamos lá. Eu vou começar com uma prece. Assim, a prece diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e minha alma será salva. Vou repetir. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Essa citação católica está aqui para apontar o campo, né, de trabalho, de estudo, como eu vinha colocando. Porque que palavra é essa capaz de curar? De salvar uma alma, né? E que alma é essa capaz de ser salva por uma palavra simples? Né? Então aqui vamos falar dessas duas coisas. De que palavra é essa capaz de salvar, né? E que alma é essa capaz de ser curada, de ser salva, né? Por uma simples palavra. Eu coloquei Platão e Freud, mas vocês percebem que a distância entre eles é muito grande, né? É um salto apenas metodológico, claro, por uma escolha de estudo, porque aí no meio tem todo o cristianismo, toda a questão da palavra no cristianismo, né, que o mundo foi criado Jesus disse, né? Mas eu não vou abordar essa questão do cristianismo como tema, embora tenha começado com uma prece cristã. Isso fica para o Hugo, as coisas das religiões. Eu estou estudando, eu fico ainda na antiguidade, né? Eu pratico a psicanálise, então eu estou em Freud todo dia, mas desse meu estudo do mistério para mim, de como as palavras funcionam, ainda estou me dedicando ao tempo antigo. Tempo antigo não, a antiguidade, né? Aos gregos, aos babilônios, assírios, esse povo aí. Como que eles usavam a palavra na medicina e na terapia. Bom, então vamos ver então. Platão. Qual foi a virada platônica? Por que eu posso dizer que ele é um desses marcos na história da palavra como cura? A virada platônica foi a transformação da palavra mito para a palavra logos. É claro, estou aqui apenas repetindo o que todo o pensamento grego fez, que foi passar do mito ao logos, né? Mas vou mostrar isso no ponto da palavra, né? O que o Platão faz ao recusar a explicação ou a utilização da palavra mítica, né, da palavra com força mágica, com força religiosa, para se concentrar na palavra com força psicológica. Então o que Platão fez foi: sai do mito, sai do religioso, que eram os domínios da palavra, e leva ao logos. Então do mito ao logos e do logos ao psicológico. Então é aí que o Platão vai usar uma palavra psicológica.
E é por isso que alguns dizem, e a gente na literatura vê, né, que Platão teria sido o fundador da psicoterapia verbal. Será? Não sei não. Deixa essa pergunta para o final. E gostaria de saber o que vocês acham, né? Vamos ver. Dizer que Platão foi o fundador da psicoterapia... Bom, essa é a pergunta que eu queria retomar no final, tá? Bem, deixa eu explicar direito essa história do que Platão fez, porque que é uma virada platônica. Até aquele momento, a palavra era usada para curar de 3 maneiras, tá? A palavra religiosa, que é uma palavra que se dirige a Deus, para que Deus interfira no corpo do paciente. Ó, a história lá do templo do Asclépios, né, que os pacientes ficavam dormindo, o cara estava doente, ele ia para um templo, ele dormia. Sonhava, ele acordava, conversava com vamos dizer, o médico, que era também um religioso, e ele interpretava. Então, veja, eram e mesmo nas orações de todos os povos a gente encontra isso. Se pede à divindade para que a divindade cure o paciente. Então é um triângulo, está percebendo? Eu aqui, ser humano, na humildade, né, me dirijo ao Deus divino, qualquer Deus. Veja, eu não estou falando de cristianismo, estou lá na Grécia, com os deuses gregos, né, com toda aquela relação, né, das divindades meio humanizadas. Essa era a palavra religiosa, né, a palavra oração. A palavra mágica é um pouco diferente. Em vez de eu me dirigir à divindade para que a divindade cure o paciente, eu me dirijo às forças da natureza, geralmente ocultas, porque qual é a diferença da magia para a religião? Religião é quando eu peço para a divindade. Magia é quando eu tento manipular as forças ocultas da natureza. Então, eu não rezo mais ao Deus, eu rezo ao espírito da floresta, ao espírito da terra, ao espírito da água, ao espírito da lua, para que esse espírito cure o paciente. Perceberam aqui que nessas duas palavras, na palavra oração e na palavra magia, né, eu nem falei com o paciente. É uma palavra que cura nesta relação triangular. Porque humildemente peço ao divino que cure aquele paciente, ou prepotentemente, na magia, me dou ouso tentar manipular os espíritos telúricos da Terra para que eles atuem sobre o paciente. Então, até aqui nós temos a palavra religiosa e a palavra mágica, certo? A palavra psicológica já existia também. Né? A gente tem uma passagem na Odisseia que Ulisses vai caçar javali e ele é ferido na perna. E aí tem a descrição dos amigos de Ulisses fazendo um curativo na perna. Mas enquanto eles se debruçam para fazer um curativo na perna, eles recitam um encantamento. Então, é o texto mais antigo mais antigo, eu não sei porque preciso ver direito se na Babilônia não teria nada disso. Mas é um texto na cultura grega, portanto, é claro, né, o texto mais antigo na cultura grega, vocês sabem, era a Odisseia e a Ilíada. É a primeira passagem onde a gente vê uma cena onde a palavra é usada como cura. Porque além do curativo, o amigo de Ulisses, são 2 que estão com ele na caçada, colocam alguma coisa na ferida, enfaixam e faz um encantamento que é um pedido para que a hemorragia pare. Então, é o primeiro instante onde se pensa que uma palavra cura uma hemorragia. Então, este é o primórdio, isso é antes de Platão. Só que esse uso é um uso mágico, não era? Eles estavam falando um encantamento, não era nem um uso religioso. E o uso psicológico, como era? Depois que Ulisses ficou ali, aí eles começam a conversar com Ulisses sobre outras coisas. Sobre como ia a batalha, sobre não sei o quê. Esse é o uso psicológico de distração, de um bem-dizer, de um dizer prazenteiro, né, de um dizer que acalmava o espírito do paciente. Mas era muito pequeno. Até ali na Odisseia, ou seja, antes de Platão, a gente vê a palavra curando pela via do encantamento, que é a via mágica, e pela via da oração.
Ok, passamos um tempo. Então a palavra, são essas três valências da palavra na cultura grega como elemento de cura. Vou insistir, pela via religiosa, pela via mágica e pela via psicológica, que quase não existe, tá? Aonde ela começa a existir? É em Platão. Porque o que Platão faz? Platão psicologiza o mito. Vou dar um exemplo aqui muito interessante, né? Então, Platão, ele recusa esse uso religioso e mítico da palavra como cura e propõe, é aí que dizem que ele é o fundador de uma psicoterapia, uma teoria psicológica. O que é a teoria psicológica? Da palavra curando, porque, assim, como que a palavra cura? A religião explica assim, cura porque vai para Deus, Deus ouve e manda a hemorragia parar. A teoria mitológica, mágica. Cura porque a palavra encanta o espírito da floresta e esse espírito da floresta vem lá e cura. A teoria psicológica de Platão. Olha a virada, a novidade. Cura porque o médico fala ao paciente. Lembra do triângulo? Aqui não tem triângulo. Platão fala direto para o paciente e fala para a mente do paciente, para o psiquismo do paciente. Então, em vez de produzir uma influência divina ou produzir uma alteração energética que curasse o paciente, Platão diz assim, eu vou produzir uma ideia. Né? Platão e ideia, sinônimos. Né? Eu vou produzir uma crença, eu vou produzir um pensamento que, por sua vez, vai alterar o corpo. O professor Laí Entralgo, que é um estudioso da história da medicina, diz que aqui é o nascimento da psicossomática. Quando Platão teoriza, e não faz isso apenas uma citação, ele dá as condições para que uma palavra, ao atingir a mente de uma pessoa, transformando pensamentos, sentimentos e ideias, altere o corpo. Então, essa é a grande virada platônica. Percebam aqui que ele faz uma coisa que é mágica, né? Uma palavra que ele não gostaria que a gente usasse para falar do pensamento dele, que é transformar a palavra força em palavra signo. Vou explicar. Palavra força é aquela que opera porque ela teria uma energia nela mesma, ou uma energia da natureza, ou energia divina. É a palavra força, a palavra que mexe com as forças, a palavra mítico. Em palavra signo. O que é palavra signo? É uma palavra que vale pela sua natureza de palavra, natureza de signo. Vou explicar o que é um signo na minha fala aqui. Signo é uma coisa que significa outra para alguém. Vou repetir. É uma coisa que significa outra para alguém. Né? Se eu mostro uma cruz, e essa cruz significa para uma pessoa o cristianismo, essa cruz é um signo. É uma coisa que significa outra coisa para alguém. Então, quando dizemos que Platão recusa a força mítica e religiosa e passa a usar a força psicológica da palavra, qual é a força psicológica de uma palavra? É que ela significa algo para quem a escuta ou para quem fala. É o signo. Então, nós temos aqui no pensamento grego o abandono, não, assim, né, ou o declínio dessa força, da palavra força, para a palavra signo. É claro que isso não é uma invenção platônica. Né? Isso tem seus antecedentes, eu acho que isso está lá nos jônicos, né? Foram eles que começaram essa história. Não foi Platão, né? É o começo da filosofia lá. E o antecedente de Platão, para esse uso da palavra, é a própria ideia, né? Dizem que é a língua grega que permitiu que você saísse desse universo mítico e entrasse no universo psicológico, científico, abstrato. Porque eu não conheço muito bem essa questão da língua, mas acho a ideia muito interessante, de que a língua grega era favorável ao pensamento racional e filosófico, diferente de outras línguas. Olha esse exemplo. Para filosofar e para fazer ciência, a gente precisa entrar nas categorias, nos universais, não é isso? Uma coisa é mais alta que outra, isso é um dado. Agora, o conceito de superior, isso é abstrato. Né? Então, como é que a palavra grega, você tinha uma palavra para superior na língua grega?
E você não, um exemplo, você não tinha uma palavra para superior na língua chinesa. Sabe como é que o chinês se refere a algo superior? Ele fala assim, o cume da montanha. Quando ele quer dizer superior, em vez de ter a palavra superior, que é um abstrato, na língua chinesa, que é uma língua poética e mítica por excelência, né, eles falavam o alto da cumieira, que é aquela parte do telhado. Pense aí, onde é mais fácil filosofar e fazer ciência? Falando que uma coisa é superior à outra ou falando que, bem, porque no alto da cumieira o príncipe... Né, que é assim que a filosofia chinesa vai. Então não é à toa que a filosofia grega dominou o Ocidente. Esse seria a primeira coisa interessante, porque era uma língua favorável ao abstrato. Junte isso com a questão dos jônicos, que saíram da palavra força para a palavra signo, chegamos em Platão, e eleva isso à sua teoria psicológica. Né? Eu falei que ele psicologizou o mito. Vou contar. Há uma passagem nos diálogos de Carmides que Platão encontra, que Sócrates, né, como personagem, encontra um dos jovens lá que vai começar a conversar que está com dor de cabeça. Aí Sócrates fala para ele o seguinte: olha, eu encontrei um médico trácio que disse para mim que o jeito de curar a dor de cabeça é com tal remédio, mas que não pode ser só o remédio, tem que ser com uma palavra, um encantamento junto. Né? Então aqui está a ideia que o Sócrates está querendo dizer que não é possível curar o corpo sem curar a alma. Eu nem vou tocar nesse assunto porque esse é outro departamento, mas o que eu quero mostrar é, sabe como é esse mito? Não foi só isso. Não foi um médico trácio que disse isso para Sócrates. Na verdade, esse é um mito de Heródoto, né, que tem um nome, como é o nome escrito? Zalmoxiano, que era um mito que está em Heródoto, e segundo eu penso, vocês depois podem dizer se sim, na verdade Platão era um mitólogo, ele estudava os mitos, né, que ele usava depois seus mitos didáticos, digamos assim, como o da caverna. Né? Bom, como era a história? Era assim, era um deus, era um humano que é escolhido na comunidade, é sacrificado, vai ao mundo dos mortos, aprende umas técnicas e volta para praticar a medicina. Esse é o mito zalmoxiano. O que Platão faz? Platão já transforma esse mito, aí conta essa história de que é um médico trácio. Esse é um mito trácio, né, da Trácia, contado por Heródoto. Como ele aparece em Platão? Sem essa história toda. Aí é assim, esse médico, como é que foi a psicologização? Na história, no mito, o Deus é morto e vai ao mundo dos mortos. Na versão platônica, não há essa morte, há uma interiorização. Então, em vez de morrer e ir há uma psicologização. Esse é um exemplo do professor Coutinho, um filósofo aí, acho que de Curitiba, Luciano Coutinho, que achei muito interessante para mostrar como que Platão vai psicologizando o mito. E em vez de falar de um deus, fala de um médico. E, na verdade, em vez de falar de um deus, fala de um fármaco. Porque o que o Sócrates diz é que, para curar a dor de cabeça, o médico Trácio ensinou que é um fármaco. Não tinha isso no mito original de Heródoto. Ok, isso é Platão, tá? A racionalização, o logos. Então essa foi a virada de Platão. Por que eu falei que eu questionei? Vocês devem ter sentido que, na minha opinião, Platão não é o criador da psicoterapia verbal. Porque, embora você encontre isso nos diálogos, os médicos daquela época, que eram os hipocráticos, quando a gente compara a história de Hipócrates, a história da medicina com Platão, né, provavelmente eles foram um pouco contemporâneos, leram uns aos outros. Então é provável que Hipócrates tenha lido Platão. E muito provavelmente, bom, Platão fala de Hipócrates, né? Os primeiros, quando a gente vai estudar Hipócrates, Platão é encantado com Hipócrates.
Mas o que que acontece? Dito tudo isso que eu falei, né, dessa psicologização, desse uso da palavra psicológica, insisto, da palavra que se dirige não mais aos deuses ou à natureza, mas à mente humana, uma coisa absolutamente natural, sem magia, sem nada, isto poderia ter fundado a psicanálise grega. E não fundou. Não fez sucesso. Os médicos hipocráticos, se leram esses textos de Platão, não deram a mínima. Quando você lê o que acontece na medicina, de Platão para frente, não há nenhum uso sistemático e importante desta palavra curativa psicológica. Os médicos hipocráticos continuam curando com remédios, ervas e encantamentos. Ou seja, não pegou. Somos nós que hoje, ocidentais, 2000 anos depois, vamos ler o texto de Platão e falar, está ali a origem da psicoterapia verbal. Acho que não. Por que eu vou dizer que não? É só uma provocação para vocês, para a gente falar. Eu vou dizer que foi Freud mesmo. Agora eu vou mostrar por quê. Bom, então essa foi a virada freudiana, platônica, né? A palavra mito para... Olha a virada freudiana. Na minha concepção... Essas três palavras que eu mostrei até agora, né? A palavra religiosa, a palavra da oração, a palavra da oração, a palavra mágica e a palavra psicológica, são todas palavras para o sujeito. Percebem que aqui está todo mundo dizendo alguma coisa ao doente? Né? Eu digo ao Deus para o Deus cuidar do doente. Eu digo à natureza para a natureza cuidar do doente. Eu digo ao doente, que é até onde Hipócrates e Platão chegaram. Você percebe que ninguém ouviu o que o paciente falou? Que até agora é sempre a palavra do outro sobre o paciente? A grande sacada freudiana foi dar a palavra ao sujeito. Hipócrates fez do psiquismo um objeto, porque os objetos eram Deus e natureza. A revolução platônica é, opa, vou falar direto para mim. A revolução freudiana foi, opa, eu vou escutar esse sujeito. Em nenhum momento antes na história, a não ser no cristianismo, com a confissão, você vê a palavra passada ao sujeito. Mas mesmo na confissão não vale, porque a palavra que cura não é o sujeito dizer, é a absolvição do padre. Mas na psicanálise, a palavra que cura é a do paciente. É a palavra dita, não a palavra escutada. Olha essa frase. O trabalho clínico, deixa eu ver o meu tempo aqui, o trabalho clínico consiste em ajudar o paciente a recuperar a magia da palavra. Vou repetir. O trabalho clínico consiste em ajudar o paciente a recuperar a magia da palavra. De quem parece essa frase? 3 opções. Opção A, Kierkegaard. Opção B, Paulo Coelho. Opção C, Freud. De quem? É claro que é Paulo Coelho, né? Então, não, é Freud, 1914, nos escritos técnicos. Só que negócio é esse do Freud falar de magia? É que precisa entender qual é a magia da palavra para Freud. A magia da palavra freudiana é a magia da palavra do paciente, sustentada pelo analista. Né? Então, a revolução de Freud foi, ele deu a palavra ao paciente. Deu nada. Vou contar como é que foi que começou esse trabalho do Freud. Mas acho que vocês entenderam o que eu quero mostrar. As duas revoluções. Platão, para com esse negócio da palavra para os deuses e para a natureza, vamos falar direto na mente, porque o ser humano tem uma mente que é capaz de se curar. E Freud seria assim, para de falar coisa para esse sujeito doente, deixa ele falar. Que falar cura. Olha como é que foi. Não, Freud não era um sujeito democrático, assim, no começo. E para começar, Freud não trabalhava com a palavra. Freud era um neurologista. Sabe quais eram os primeiros tratamentos do Freud? Era banho, hidroterapia, massagem e eletroterapia. Eletroterapia não é choque. Eram umas correntezinhas assim, galvânicas, bem levinha na pele, que fazia o paciente relaxar. Era isso que o Freud fazia com os pacientes. Ele não começou pelo trabalho da palavra. Como é que essa história virou
Por que a psicanálise virou um trabalho pela palavra? Vou contar como foi. Lá por volta de 1880 e poucos, eu acho. O Freud está tratando uma moça chamada Elisabeth von R., que tinha aquelas crises histéricas, desmaiava, não comia, enfim. Como era o tratamento naquela época? Ele interna essa moça na chamada Clinique Bellevue, que era um spa de luxo daquela época, e ele ia nos arredores de Viena. E ele ia toda noite lá, depois do consultório ele ia lá. E ficava, fazia massagem, fazia essa eletroterapia, prescrevia banho assim, banho assado, e conversava com ela. Conversava meio assim, que nem aquele amigo do Ulisses, só para arrematar o negócio da história. Mas os dois achavam que o elemento curativo não era a conversa, era outro. E a moça foi gostando da conversa. E a moça foi conversando, e quando ela lembrava de coisas do passado dela, melhorava o sintoma atual. O Freud falou assim, opa, que negócio é esse? Como é que lembrar de coisas da infância ou de momentos traumáticos melhora a vontade de vomitar, de desmaiar, de se entortar, porque a histérica, né? E o Freud começou a conversar com ela. E o Freud foi desenvolvendo o seguinte método terapêutico. Ele pegava um sintoma, vamos imaginar assim, você não consegue tomar água, né? Porque tem nojo. Ok, olha essa caneca. Lembra do quê? Lembro que não sei do quê, que isso, que aquilo. E a paciente chegava, por exemplo, no dia que meu pai estava doente, eu fui pegar a caneca para ele, mas a caneca caiu e um rato lambeu a caneca. Aí ela falava isso, chorava e melhorava. Então, esse foi o primeiro método da psicanálise, né? Aí o que o Freud fez? Então chegava lá toda noite e falava para Elizabeth, tomou os banhos? Tomou. Fez isso? Fez. Tomou aquele negócio? Fazer massagem e tal. Agora vamos para aquele trabalho lá da conversa. Aí começava. Hoje nós vamos trabalhar em qual sintoma? Na minha dor no braço, em vez de ser a nojo da água. O que você lembra? Não lembro nada. Eu falei, lembra. Nada é só uma coisa que você pôs no lugar de alguma coisa. O que você pôs aí? Nada está no lugar do quê? E ele era insistente, né? E aí ela começava a falar, e ele começava, não, mas então, não sei o quê. Aí uma hora ela virou para ele e falou assim, doutor, o senhor pode calar a boca e deixar eu falar? Você já imaginou você mandar o seu médico hoje calar a boca? Faça o teste. No SUS, no consultório particular, em qualquer lugar. Vá no seu ginecologista, no seu cardiologista, e fala assim, doutor, cala a boca. Você vê o que vai acontecer? A genialidade de Freud foi aí. Em vez de ele ficar bravo com a paciente, falar assim, isso é resistência, essa mulher não quer se tratar, não sei o que, mandar ela embora, ele falou assim, é mesmo, né? Vou ficar quieto. E essa é a paciente que inventa o método que ela própria chamou de limpeza de chaminé ou talking cure. Né? E a genialidade do Freud foi perceber algo ali acontecendo. E a partir dali o Freud começa a trabalhar cada vez mais com a palavra. Mas a palavra do paciente. Porque o que as pessoas se iludem quando a gente fala da psicanálise é que achar que a palavra que cura é a palavra do analista. Porque você faz, é conselho. Gente, se conselho curasse, né, a gente não vendia sessões de psicoterapia. Porque tem isso também, viu? Freud que inventou esse negócio de vender a palavra. Os primeiros que tentaram vender a palavra se ferraram. Que são os católicos lá, que veio toda a reforma dizendo que estavam vendendo absolvição, que vendendo... Mas, insisto, essa coisa religiosa fica para o Hugo trabalhar depois, né? Em Freud, ele começou a vender a palavra. Só que há um certo engodo nisso. Os pacientes, quando vão, eles pensam que estão comprando a palavra do analista. Não, eles estão comprando a escuta do analista. Porque escutar alguém falar de suas dores e ficar calado é muito difícil. Eu tenho uns pacientes que falam assim, doutor Alfredo, o senhor não fala nada. Eu venho aqui, falo. Né? Eu falo assim, para falar a coisa você já tem seu amigo, seu pai, sua mulher. Conte seus problemas para ver que cada um não tem um pitaco para dar. Você está me pagando para ficar quieto, meu amigo. Escutar o que você fala e ficar quieto é muito difícil. E aí é que começou a minha coisa. Como é que escutar e ficar quieto muda o psiquismo de alguém? Aí eu fui começar esse estudo. Estou lá atrás, estou vindo. Ainda estou lá em Platão, em Hipócrates. Mas é isso. A palavra freudiana tem essa magia, que é a magia de ser a fala do paciente. Né?
Então, e por que eu acho que foi Freud que criou a psicanálise? Não, Freud criou a psicanálise. Por que Freud é o pai da psicoterapia e não Lacan? Porque depois de Freud, essa história mudou a história do Ocidente. Concordam que a psicanálise penetra na música, no cinema, mudou. Depois de Platão, lá daquele diálogo lá do Carmides, que muita gente insiste em mostrar ali a origem da psicoterapia, nada mudou na prática médica. E depois de Freud mudou. Então eu acho que é mais justo a gente pensar que, eu não sei como é que a gente diz isso, que é um antecedente, que o Platão foi um antecedente, foi. Mas não, né, gente? Não é justo dizer que ele criou a psicoterapia. Porque a psicoterapia, embora o Platão tenha feito coisas muito científicas, olha essa. Ele, na teoria dele de como a palavra funcionava, ele era 4 condições para que a palavra psicológica, né, e não religiosa ou mítica, funcionasse, tinha que ter. A primeira delas é de uma psicanálise, né? O ouvinte tinha que entregar sua alma ao orador. Como é o nome disso na psicanálise? Transferência. Você tem que acreditar que quem está te falando sabe. Ou, se fosse lacaniano, o lugar do suposto saber. Né? A segunda condição, quem falava tinha que conhecer a natureza da aflição do sujeito que estava sofrendo. Né? E terceiro, além de conhecer a natureza da aflição, tinha que conhecer a natureza daquela pessoa. Ou seja, é o conhecimento psicológico. Né? Então, embora Platão tenha começado isso, que eu estou aqui colocando, né, nesse contraponto que faço, que é apenas isso, não é uma competição, é só um contraponto, para ajudar a entender um e outro, né? Eu sou muito a favor da ideia do método comparativo como esclarecimento, não como competição. Né? Mas quando você tem que comparar uma coisa com outra, você tem que esclarecer muito bem o que é cada coisa. Isso, para mim, funciona muito bem. Né? Então, é isso. Hugo, acho que vou parar aqui, né, para você ver se temos aí algumas questões, alguns comentários. E vamos ver. Muito obrigado, professor. Excelente exposição. Estavam perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva assim no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Muitos elogios aqui enquanto o senhor falava. Eu separei algumas perguntas. E até essa última colocação, o senhor citou Kierkegaard, né, nas opções de quem tinha dito aquela frase. E o senhor falou agora no final, né, falando dessa coisa da comparação. E o Kierkegaard, ele tem uma frase, né, sobre infelicidade. Ele fala que a raiz da infelicidade começa na comparação. Né? Exatamente, o senhor fecha, o senhor cita aqui que depois o senhor fecha, né, com ele. Muitos agradecimentos. Vou fazer uma pergunta agora. Tá fazendo uma relação dialética aqui, porque o tema proposto pelo senhor é a cura pela palavra. E essa palavra, ela também tem um poder de adoecer, de destruir. Qual seria o contraponto da palavra no outro sentido? Qual o poder da palavra como destruidora? Maior do que o poder curativo. Vou explicar. Porque essa palavra que... Pense no lado negro, por exemplo, de mítico e religioso. Né? Uma palavra dirigida ao Deus para que o Deus puna alguém. Né? Uma palavra dirigida à natureza para que a natureza mate alguém. O voodoo, tudo aquilo. Os feitiços. O que é os feitiços, os encantamentos? Então, a palavra maléfica, ela é mais poderosa, a palavra é mais maléfica, é mais facilmente maléfica do que terapêutica. Porque na maléfica, ela entra e cai na rede de associação do paciente. Eu estou falando psicológica aqui, né? Claro. Estou sendo platônico. Vou deixar o mito e a religião fora disso. Mas, por exemplo, uma pessoa diz assim: acho que você é meio... prepotente. Aí aqui, essa frase cai na cabeça... E ele vinha de uma casa onde o pai dele era super prepotente e ele tinha jurado que ele nunca seria prepotente.
E aí o amigo dele fala que ele é prepotente, ele quer ir bater no amigo, e o amigo fala... Porque essa palavra que cai na subjetividade, ela se espalha que nem... Sabe assim, que nem fofoca? É muito mais fácil fazer a fofoca do que o desmentido. Você acha que né? Depois que alguém falou que alguém é tal coisa, aí a pessoa tem direito de resposta. Esse direito de resposta não chega nem aos pés como reparação. Então, a palavra como força maléfica é muito mais fácil. Vai daí hoje, por exemplo, as fake news. Uhum. Né? Como é que você corrige uma fofoca? Como é que você corrige uma notícia errada? Como é que você corrige uma ideia que a pessoa entrou porque ela interpretou uma palavra errada? Esse contraponto que a gente, né, eu não toquei, é a palavra que cura. Mas sim, você tocou nesse assunto, então a minha ideia é de que a palavra que fere é muito mais facilmente ferida, ela é mais potente do que a palavra que cura. Porque a palavra que cura exige uma elaboração. E, inclusive, exige uma dupla, pelo menos na psicanálise. Uhum. Porque de nada adianta você ficar falando sozinho. Porque pensa assim, né? O cara vai lá, fala para o analista, ele não fala nada. Então tá, vou sentar de frente para uma parede e falar. Isso cura? Mais ou menos. Eu já fiz isso. Porque tem uma meditação indiana, que você chama Zazen, você senta diante do aparelho e fica 2 dias falando. Eu fiz. É de endoidar. Mas a psicanálise é melhor, como resultado. E professor, tem uma questão também que eu sempre falo com meus alunos, é que muitas vezes, e o senhor deve passar por essas experiências também na clínica, é que muitas vezes as pessoas esperam que a única dor existente seja a sua própria dor, né? E não dão importância à dor do outro, né? É como se fosse uma atitude personalista, né? Só existe efetivamente no mundo se me atinge. Se não me atinge, então não existe. Eu tive um aluno especificamente que ele sempre zombou de quem tinha depressão, falando aquelas velhas expressões, né? Mimimi, é frescura, aquela coisa de sempre. Até que o que aconteceu, ele teve depressão. E hoje, esse rapaz, ele combate veementemente, ele vai atrás, ele se informa, ele quer ajudar todo mundo da depressão. Só que, infelizmente, ele só se atenou para isso porque ele passou por essa doença. E ainda acho que deve passar. Então, parece que a preocupação dele, até pela cura da palavra, em procurar ajuda especializada, só se deu quando atingiu a ele. O senhor percebe que as pessoas estão cada vez mais, nesse sentido, egoístas, cada vez mais? Hugo, eu acho que não. Eu acho que as pessoas sempre foram egoístas. Uhum. Não no sentido negativo. Eu acho que a gente só aprende, a gente só sabe uma coisa quando a gente passa por ela. Nesse sentido, eu sou um existencialista e vou atrás do seu amigo Kierkegaard aí. Eu acho que você só aprende o que é queimar o dedo quando você pôs o dedo na chama. Por mais que alguém descreva, você não sabe o que é. Uhum. Então, eu não acho que a gente hoje está mais... O que eu acho é que... E como é então que um terapeuta faz se ele não sabe, se ele não ficou deprimido? Como é que um pai cuida de uma filha se ele não é mulher? Como é que... Então, nós temos que ter essa capacidade, essa possibilidade de empatia. Uhum. Mas a empatia é um esforço. Isso. Porque a natureza humana não é empática. Isso é Freud. Ser humano não é uma coisa muito boazinha, tá? A natureza humana é desejante. Tudo que a gente faz é por desejo, mesmo ajudar o outro. Né? Ajudar o outro faz bem. Então tem sempre uma motivação, uma pulsão desejante. Então, o que a gente tem que cuidar é de não exagerar isso. Essa história do seu amigo, do seu aluno, eu tenho uma aqui para contar também, que podia ser da irmã dele, sei lá, de alguém. Né? Eu tratei de uma mulher uma vez, que ela era filha de uma mãe que teve depressão. E ela sempre achava que a depressão da mãe era frescura. Uhum. Até que um dia, aos 50 anos, quando ela deprimiu, ela virou para mim e falou assim, mas é isso que a minha mãe sentiu a vida toda? E eu achei que era depressão? Aí eu falei assim, deve ser. Essa mulher desabava de tristeza, de culpa, porque não... Aí eu tentei acalmá-la assim, numa técnica que a gente quer salvar os outros, não funciona muito, mas às vezes a gente faz, né? Estava muito doída. Eu falei assim, olha, calma, ninguém sabe
o que o outro sente mesmo. Aham. Tudo que a gente pode fazer de conta é ser empático, é imaginar, né, que o outro está sentindo e agir como se soubesse. É assim que os médicos fazem. É assim que os religiosos fazem. Ele não, por exemplo, você não sabe como é que é perder uma mãe até você perder. Isso. Mas você como terapeuta, ou você como um religioso, ou você como um amigo, você vai falar assim, pô, imagino como é. Você se comporta como se você soubesse, mesmo que você não saiba. Isso é o amor que o ser humano pode fazer. Então, eu não compartilho dessa ideia de que a gente é mais legal. A gente sempre foi. Uhum. O que talvez esteja acontecendo hoje é que a gente se dá conta mais disso. A gente vive numa sociedade onde a gente busca mais essa empatia, essa igualdade. Mas essa igualdade, você não sabe o que é se você não viveu. Mas isso não significa que você vai ser cruel e nem vai desqualificar o outro. Porque você pode ter um comportamento como se soubesse, mesmo que você não saiba verdadeiramente. Porque o saber verdadeiramente, na minha concepção, é só quando você viver. Você não precisa esperar viver aquilo para entender o outro. Você tem esse esforço empático. Uhum. Né? Uma outra questão, professor, e esse tema que o senhor trabalha com Platão e Freud, falando dessas viradas, e aí o senhor mesmo apontou para o principal, o mestre de Platão, que foi o Sócrates, né? E aí tem a inscrição de Delfos, onde tem lá, conhece-te a ti mesmo, que muita gente acha que foi uma frase de Sócrates, e não, é uma inscrição de Apolo. A inscrição de Apolo. E aí o que acontece? A interpretação feita sobre o conhece-te a ti mesmo era no sentido de atenta-te a quem está ao teu lado. Para que o outro não viva a vida que você vive. Para você atentar ao que é que o outro está fazendo. E é Sócrates que vai fazer uma interiorização. Ou seja, um conhece-te a ti mesmo como um olhar para dentro de si. Um movimento reflexivo. E aí eu queria perguntar qual é a importância dessa interiorização para Freud. Porque o senhor fez uma relação aí com Platão e Freud, e aí eu queria pegar essa interpretação que Sócrates faz da interiorização, de um olhar, de um conhece-te a ti mesmo como interior, e a importância que Freud dá a essa interiorização. Mediana. Por quê? Porque essa interiorização, esse caminho autorreflexivo, ele é anterior a Freud, né? Por exemplo, a interiorização proposta pelo catolicismo, né? Do exame de consciência, né? Não é Freud que, vamos dizer assim, instaura o valor da interiorização como cura. Isso a Igreja Católica fez, o cristianismo fez nessa interiorização. Por que eu digo mediana? Porque o que é terapêutico é esta interiorização seguida de uma externalização. É a fala em associação livre, essa palavra em associação livre, a partir dessa interiorização. Então, é uma interiorização colocada. O que o Freud recomenda? Qual é a única condição para que alguém faça análise? Que ele possa ser capaz de pensar alto, sem nenhuma... que ele possa dizer o que está vindo de dentro dele, sem nenhuma censura, sem edição. Né? Então, o que o Freud pede, a única coisa que a gente pede a um analisando é fale o que vier na sua cabeça. Então, o paciente se interioriza, mas não é a interiorização que é o pilar da psicanálise. O pilar da psicanálise é essa interiorização seguida de uma exteriorização. E isso você não colocou, mas só apontando, Lacan vai radicalizar mais ainda, vai falar assim que a interiorização é bobagem. Que o conta é essa externalização para um outro, que é este deslizar no significante que aponta e que é curativo. Então, eu acho que o Freud, como um iluminista que vinha já de um momento onde a interiorização era valorizada em outras posturas filosóficas, o que a psicanálise acrescenta é que, ok, a partir dessa interiorização, uma exteriorização. E o que o Freud vai dizer é que não é exteriorização qualquer. Como eu já disse, não adianta ficar exteriorizando para a parede. Tem que exteriorizar para um outro. Uhum. Isso é que é o sal da psicanálise, né? Uhum.
E até o próprio Santo Agostinho, né, ele se refere à ideia de interiorização e subjetivação, né, ele coloca uma diferença, que não chega ao ponto, como Freud coloca, de ser para o outro, mas ele tenta deixar claro o que é interiorização e o que é subjetivação. É uma outra pergunta, professor, é que o senhor coloca a ideia do Platão, né, naquelas 3 esferas, como se ele eliminasse o intermediário, ou seja, não tem mais o mítico para voltar, não tem mais o Deus para voltar, mas o contato direto. O senhor percebe na clínica que muitas vezes os pacientes eles enxergam o analista como esse intermediário no desejo que você, analista, o decifre, mas não que ele fale. Você percebe que as pessoas têm um olhar sobre o senhor, ou sobre o psicanalista, o terapeuta, o psiquiatra, de que você é esse intermediário, ou seja, é uma substituição. Não vai ser mais o Deus, não vai ser essa força mística, mas vai ser o psicanalista, que vai ser esse meu intermediário. Sim, super bem colocado, eu acho que sim. Esse lugar do analista, o lugar que o analista assume é esse mesmo, né? Que é o lugar do suposto saber, né? Não é mais Deus quem sabe, não é a natureza, mas esse sujeito sabe, né? E sim, isso acontece mesmo, e todo o processo analítico é uma grande jornada, Hugo, para sair desta posição Certo. e pegar de volta o poder. Olha a frase do Jung sobre isso. Que o paciente, na terapia junguiana, o Jung fala assim, olha, a gente sabe que uma análise chegou ao fim, que terminou, quando o paciente pega para si o poder que no primeiro dia da terapia ele depositou no analista, né? Então, o caminho de uma análise é, o paciente chega lá achando que o terapeuta sabe, né? E é claro que o terapeuta não sabe, mas no começo o terapeuta tem que fazer de conta que sabe, que é assumir o lugar do suposto saber. Nós, psicanalistas, fazemos muito bem, porque como é que você mantém o lugar de quem sabe? Não é respondendo tudo, porque uma hora a pessoa faz uma pergunta que você não sabe. O grande sabido é aquele que fala assim, aham, e não responde. Porque o outro que escutou lá fica assim, ele sabe, mas ele não vai me falar, porque ele está dizendo que eu que tenho que descobrir. Esse cara é tão sabido que sabe tanto que sabe que eu tenho que saber. Né? E esse jeito nosso, nós somos mestres nesse lugar. Mas também nós somos mestres, ou devemos ser, no lugar de quando o paciente nos derruba deste lugar. Né? Que é um tirar o analista do lugar do suposto saber. Na verdade, se não houver essa intermediação que você está falando, a terapia não começa. Deixa eu dar um exemplo. Certo. Quando a gente adoece, seja de qualquer coisa, doença física ou doença mental, vamos pegar assim, dor de dente. Qual é a primeira coisa que você faz? Você não vai no dentista, você não procura, você começa a ficar fazendo assim, ó. É instintivo, é que nem bicho, você fica lá lambendo e tal. Aí você acha gelo ou quente, você põe lá. Quando a sua parte instintiva não cura a sua dor de dente, aí você usa a família, as tradições. Ah, mas o que é bom para dor de dente? Ô vó, o que é? Ô mãe, pergunta para sua mulher, para o seu filho e tal. Quando isso não funciona, você vai para o Dr. Google. Que hoje temos o Google, que era o oráculo, o Google. Quando isso não funciona, é que você marca uma consulta com o dentista. Por quê? Porque lá no fundo você acredita que aquele sujeito sabe alguma coisa que você não sabe. Senão você não ia pagar a consulta do dentista. E quando a gente procura terapia? Especialmente nós, vamos dizer assim, que estudamos, que falamos muito, que discutimos essa história aqui. Ah, porque o saber do analista é suposto, né, um estudante de psicologia. Ah, por que você vai procurar análise? Não, eu sei que o analista não sabe nada, mas eu preciso fazer análise. Bobagem, né? Você vai porque lá no fundinho, por mais psicologia que você tenha estudado, você viu um livro do cara, você assistiu uma entrevista, você olhou pro Hugo assim, esse cara tem cara de que sabe. Eu vou marcar um horário com esses caras. A pessoa só vai para o analista, para o terapeuta, com a transferência. Lá no fundo, ele acredita que a pessoa sabe. Porque se não acreditar, ele não vai. Ou enquanto ele não acredita, ele não vai. Por isso que às vezes demora tanto para alguém ir para uma terapia. Porque tem que chegar nesse ponto que, por mais que você seja psicologizado, que você estude, que você seja filósofo, lá no fundinho tem essa transferência que você disse.
Aquilo que eu achava que era o Deus que sabia, aquilo que eu achava que era não sei o quê, que sabia, eu agora acho que é esse sujeito. Aí, todo o longo caminho de uma análise, né, é descobrir, aí agora Lacan, mais do que Freud, que em Freud a gente diria, o paciente acredita que o analista sabe, né? E aí como disse o Jung, o fim da análise é quando o paciente acha que ele sabe. Lacan ia dar risada disso, assim, que isso, meu amigo? Que bobagem! O fim da análise é quando o paciente descobre que o analista não sabe, mas que ele também não sabe. Mas que tudo bem, que dá para viver sem saber. Professor, tem uma parte, a gente está acabando aqui, que o senhor falou da importância da psicanálise em vários setores, várias áreas, né? E eu lembrei de um livro que eu li do Slavoj Žižek, que é um filósofo esloveno, psicanalista também, é sobre o amor, tá por aqui. E aí tem uma parte que ele fala logo no começo do livro, que ele fala assim, a cena clássica nos Estados Unidos, de um filme estadunidense, né? É uma mulher com a sacola com compras e a sacola rasga e as compras caem. Automaticamente chega um homem, tem que ser um homem, pega as compras e ajuda a mulher a levar as compras para sua casa. E ele vai fazer uma análise dessa cena, dizendo que as compras que caem da sacola rasgada significa a própria vida da mulher se desmoronando. E passa-se a ideia de que é necessário um homem na vida da mulher para colocar tudo no eixo. O homem que pega as compras é a representatividade do homem que vai entrar na vida da mulher e vai colocar tudo no eixo. E aí, quando o senhor falou isso, eu me lembrei logo que realmente é em vários setores, em várias áreas que a gente vê esse processo da compreensão da psique humana, que a filosofia auxilia muito. Então, eu gosto muito de ler os pensadores que estudam tanto a filosofia quanto a psicanálise, né? E como o senhor disse, né? Eu leio, não tenho formação nenhuma em psicologia, psicanálise, mas eu gosto muito de ler Freud, Jung. Lacan ainda não li não, porque os livros deles são muito caros, né? Eu já comprei o livro do Zizek. Não, mas deixa eu te interromper uma coisa aqui, ó. Diga. Disse que na pandemia, né, agora, na quarentena, a gente tem que ficar convencendo as pessoas a ficar em casa, né? Que o melhor jeito é falar assim, ó, você só vai sair de casa depois que você entender Lacan. Isso eu vi. Ou seja, a pandemia vai durar, viu? Vai durar bastante. Fique em casa até você entender Lacan, viu? E na filosofia, eles estão colocando assim, fique em casa até entender Hegel. Ou seja, a pandemia vai ser ad eterno, né? Vai, Professor, a gente está chegando ao fim, temos 2 minutinhos, não dá mais para fazer pergunta nenhuma. Queria agradecer imensamente sua participação, ter aceito. Foi muito bom, prazeroso, né? Eu, inclusive, assisti sua participação no último Café Filosófico, acho que foi há 2 semanas atrás, se não me engano, né? Agora tudo virtual. Queria agradecer imensamente e lembrar que a live aí pro pessoal vai ficar salvo, né? Então, quem quiser depois consultar, vou passar para o YouTube. Não vou sair nunca, o pessoal dizendo aí. Vai estar lá o link do YouTube. Quem quiser depois pegar o link e compartilhar aí, fique à vontade. Vamos divulgar conhecimento, reflexão, que eu acho que a gente está precisando mais do que nunca. Hugo, muito obrigado pelo convite, pessoal. Muito obrigado. Também achei que foi bem divertido. Foi menos doloroso do que eu imaginei falar de filosofia. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.